Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa aula de imunologia e estamos iniciando a unidade 3. Vou colocar aqui em cima para vocês não perderem. E a nossa aula hoje vai ser focada em imunidade contra micro-organismos. Desses micro-organismos, aí nós temos bactérias, aí nós separamos as classes, bactérias intra e extracelular, nós temos vírus, nós temos fungos e parasitas. Desses parasitas aí a gente vai dar uma listinha entre protozoários e helmintos. E quando a gente fala, pessoal, em imunidade contra infecções a micro-organismos, aí nós temos que ter um balanço entre a imunidade e entre a infecção, o micro-organismo que causa infecção. E isso vai resultar na nossa doença, que a doença é a relação entre quantidade de micro-organismos versus virulência. O que é a virulência? A capacidade desse micro-organismo de causar doença, uma patologia, sobre a imunidade. Como a nossa imunidade vai contrabalancear essa infecção. E aí, quando a gente pensa assim, em infecções por micro-organismos, a gente sempre pensa em bactérias, que é a maior causa de infecções que nós temos hoje por micro-organismos. E também, como o nosso sistema imunológico, ele vai combater esses tipos de infecções, esses tipos de micro-organismos. Lembrando, gente, que o nosso corpo ele é todo composto por, fazendo uma breve revisão, imunidade inata, que nasce com a gente, imunidade adaptativa, onde nós temos também a imunidade humoral. Dentro da imunidade inata, a gente tem um sistema complemento, que ele vai estar ativo em diversas linhas de proteção contra micro-organismos. E a nossa imunidade, gente, na verdade, a nossa doença, vou colocar aqui a luzinha. Quando a gente fala de doença no nosso corpo causada pelos micro-organismos, aí a gente tem que levar que a maioria dos sinais e sintomas que uma pessoa com uma infecção tem, não é nem pela infecção do micro-organismo em si, mas sim como o nosso organismo reage a essa infecção. Algumas infecções por micro-organismos, eles aceleram mecanismos imunológicos tão grandes que aí os efeitos que nós temos é causado pelo nosso sistema imunológico, é aí onde entra o que a gente acabou de ver na última unidade, a nossa seção de hipersensibilidades, que desencadeiam. E aí a gente vê que para bactérias nós temos receptores, para vírus nós temos receptores, para fungos receptores, parasitas receptores. E quando a gente tem uma balança, quando a gente tem um equilíbrio entre a imunidade e a infecção, aí nós temos um controle do organismo daquela pessoa. Quando há um desequilíbrio, eu tenho uma maior quantidade de infecção, uma carga de micro-organismo grande para causar infecção e uma baixa imunidade, aí eu tenho a prevalência da minha doença. E mesmo se a minha imunidade pessoal, tiver ok, com uma imunidade igual, mas eu tiver uma carga de infecção com uma virulência muito alta, a gente mesmo assim desenvolve a doença. Então, isso tudo depende de quê? Da cepa do micro-organismo, da quantidade de infecção e do equilíbrio do nosso sistema imunológico. As características gerais das respostas imunes às infecções. Bom, como a gente já sabe, nós temos uma generalidade de como o nosso sistema imunológico ele responde às infecções. Primeiro, está envolvido sempre a nossa resposta imunológica da imunidade inata e da nossa imunidade adaptativa. Eles que estão relacionados à defesa do nosso corpo, a dessa resposta imunológica. A minha resposta inata vão estar presentes desde a primeira linha de infecção, como contato com as barreiras, os sítios protetores do nosso corpo ou das nossas células, e a nossa resposta adaptativa vai estar relacionada à nossa resposta adaptativa humoral, que é a criação de anticorpos e etc. A resposta imunológica ela vai depender da variação do tipo de patógeno, ou seja, eu tenho uma resposta imunológica para patógenos virais, bactérias que vão se diferenciar agora entre bactérias intracelulares e bactérias extracelulares. Nós temos diferenças para fungos e para parasitas. Dos parasitas, a minha resposta imunológica vai variar a diferença entre helmintos e entre protozoários, que são esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Protozoários, fungos, bactérias, vírus, tudo isso varia. Então, não é que o meu sistema imunológico, como vocês já sabem, tem uma resposta idêntica para cada tipo de micro-organismo que causa doença.
Não, nós temos um sistema totalmente organizado para cada tipo individualizado de micro-organismo. E depois que o nosso corpo reconhece, aí nós temos um mecanismo de escape, tanto do micro-organismo quanto do sistema imunológico. E qual a diferença, então, gente, entre o parasita e o hospedeiro? Qual que é a relação entre eles e a diferença? Bom, o parasita, como a gente já sabe, ele vai infectar o hospedeiro e a obrigação do hospedeiro, do sistema do hospedeiro é evitar a infecção. O parasita ele se multiplica e o hospedeiro ele tem que confinar a infecção. O parasita ele vai se disseminar, seja por disseminação sanguínea, disseminação linfática ou qualquer outro mecanismo. O hospedeiro ele tem a obrigação de inibir essa disseminação. O parasita ele tem que evitar a resposta imunológica, o nosso mecanismo de escape. Colocar aqui, o nosso mecanismo de escape. Já o meu hospedeiro, ele tem que eliminar o micro-organismo, evitando esse mecanismo de escape do nosso micro-organismo. Essa é a relação, pessoal, entre o parasita e o hospedeiro. Por exemplo, quando a gente tem uma infecção viral, uma infecção por influenza, uma infecção gripal, o que acontece? O vírus ele vai infectar o hospedeiro, ele vai se multiplicar, se disseminar, causar os sinais e os sintomas, e aí ele precisa evitar a resposta imunológica, por causa que o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Então ele precisa de células para poder se replicar e continuar gerando outros vírus, material genético e etc. Já o hospedeiro, primeiro, se ele não consegue evitar a infecção, ele precisa confinar e inibir a disseminação. Esse é o papel. Por isso que tem pessoas que têm uma resposta à gripe muito grande, fica internada, porque gripe mata, gente. E a pessoa fica internada, tem problemas graves, tem uma reação de hipersensibilidade mais atacada. E outras pessoas só têm o quê? Coriza ou tosse de uma gripe causada pela mesma cepa de influenza. Então, a diferença entre isso, o parasita, dependendo da cepa, ele vai ter sempre a mesma linha. Só que o hospedeiro, aí isso varia por causa do meu sistema imunológico do hospedeiro. Então, isso aqui varia muito a resposta de um hospedeiro para a resposta de outro hospedeiro. E aí nós temos a relação entre a infecção, galera. Nós temos a relação entre a infecção e a patologia. Ou seja, quando que uma infecção por micro-organismo causa uma patologia ou uma doença? Primeiro, nós precisamos ter a interação entre o nosso parasita e o nosso hospedeiro. Essa relação entre hospedeiro, parasita e micro-organismo. Nós precisamos dessa relação. E essa relação é uma relação complexa. Por quê? Porque o nosso micro-organismo ele tem que entrar no organismo do hospedeiro. Quando ele entra no organismo do hospedeiro, ele tem que ficar lá dentro. Ele tem que conseguir se disseminar e se multiplicar pelo corpo do hospedeiro. E para isso, ele tem que criar mecanismos que consiga escapar da resposta imunológica. Só que meu sistema imunológico ele é super inteligente para poder impedir essa disseminação. Então, a relação entre o meu hospedeiro e o micro-organismo, ela entra nesse grau de complexidade. O dano, ele pode ser dos fatores de virulência do micro-organismo e também da resposta imunológica, como a gente já... E nós temos, gente, nós vamos começar agora com a resposta imunológica contra as bactérias. O que nós sabemos sobre isso? Bom, que as bactérias são os micro-organismos que mais causam infecções no homem, e aí a gente pode dividir entre duas classes, as classes de bactérias intracelulares e a classe de bactérias extracelulares. Bom, o que nós temos de imunidade contra as bactérias? Nós temos as barreiras naturais do nosso corpo contra os agentes infectantes, como a imunidade inata, adaptativa, participam no mecanismo de defesa contra as bactérias. E para começar a falar sobre isso, nós vamos falar sobre as nossas bactérias extracelulares no próximo slide. As bactérias extracelulares são aquelas bactérias que se multiplicam fora das células do hospedeiro, seja elas na circulação,
no tecido conjuntivo, nos espaços teciduais, no lume intestinal ou nas vias aéreas. Se eu tenho bactérias que se multiplicam fora das células, eu tenho uma bactéria extracelular. Exemplos, nós temos o quê? Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera e Clostridio tetani. Essas bactérias aqui, elas se multiplicam extracelularmente. E aí, qual o mecanismo dessas bactérias? Primeiro, elas vão induzir uma resposta inflamatória que vai levar à destruição do tecido infectado, como os cocos piogênicos, que vão causar uma resposta inflamatória. Segundo, elas também podem produzir toxinas com efeitos patológicos diversos, como endotoxinas, que é componente da parede celular bacteriana, LPS, que a gente já viu em microbiologia, e as exotoxinas ativamente secretadas por bactérias, como toxinas tetânicas, que podem ser liberadas através de esporos também, esporos bacterianos. Essas são as nossas bactérias extracelulares. E aí elas dão iniciação à minha resposta imunológica inata, que vai ativar o sistema complemento, induzir a lise, seja por opsonização da minha bactéria, vai dar a minha resposta inflamatória e também o processo de fagocitose, seja por macrófagos ou por neutrófilos. E eu também tenho a minha resposta adquirida, que vai fazer o quê? Neutralização de toxinas por anticorpos, que a gente já falou deles em algum momento, e também a opsonização também por anticorpos, que vão mediar essa opsonização. No meu sistema complemento, que a gente já teve uma aula sobre isso, nós vamos ter o quê, gente? Nós vamos ter as vias do sistema complemento, tanto a minha via alternativa, a minha via clássica, a minha via das lectinas. E aí a gente vai lembrar de como é que são ativados o meu sistema complemento. E as vias de ativação de cada uma diferencia. Por exemplo, para a gente lembrar bem aqui, a nossa via alternativa, pessoal, ela vai ser ativada através de hidrólise e C3. Nós vamos ter água para ativação. A nossa via clássica, ela vai ser ativada através de anticorpos imunocomplexos. E a nossa via das lectinas, ela vai ser ativada através de carboidratos, a manose. O que acontece? Todas essas vias de ativação do sistema complemento, independentemente de qual seja, elas têm que gerar a ativação da minha proteína C3. A minha proteína C3, ela vai ser responsável, ela vai estar relacionada ao quê? A inflamação, as funções dela. Essa inflamação, ela também, o processo inflamatório, ela vai estar presente no meu processo inflamatório. Ela vai estar depositada também para opsonização e fagocitose dos meus micro-organismos, porque ela vai ativar a minha proteína C5, que vai dar a iniciação para o meu complexo de ataque à membrana, que é fazer poros na membrana do meu micro-organismo para ele sofrer livre, ou a opsonização da lise do meu micro-organismo. Então, é isso que o meu sistema complemento vai estar ativado. Qual via de sistema complemento vai ativar para cada micro-organismo? Aí depende do tipo de micro-organismo, do tipo de parasita, de vírus ou de bactéria. No caso aqui que nós estamos falando da bactéria, ela vai estar ativada principalmente nesses mecanismos aqui, pessoal. É o meu processo inflamatório e também o meu processo de opsonização e fagocitose para dar ativação do meu complexo de ataque à membrana. E a nossa bactéria extracelular com apresentação para diferentes tipos de linfócito, pessoal. Então vamos aqui. Nós temos aqui a nossa bactéria, linda, maravilhosa, para os meus linfócitos B. O que os meus linfócitos B eles vão fazer? Quando eles reconhecem a bactéria, o micro-organismo, eles vão fazer o quê? Eles vão reconhecer pelas proteínas antigênicas e começar a estimulação do meu linfócito B, do meu plasmócito, para produzir anticorpos. Esses anticorpos que reconhecem essa bactéria e as toxinas vindas dela, ele vai ter a capacidade de fazer o quê? Neutralização, opsonização nos receptores FC e mediar a fagocitose dessa minha bactéria. E ele também vai estimular a fagocitose pela proteína C3 aqui embaixo do meu sistema complemento para combater a bactéria.
o meu sistema complemento sendo ativado pelos meus anticorpos, aí ele vai também estimular a fagocitose, vai dar iniciação ao processo inflamatório e também vai estimular a lise da minha bactéria por meio do meu complexo de ataque à membrana, o meu MAP. Quando a minha bactéria ela vai ser ativada pelo meu linfócito T, e aí a gente tem o nosso TH aqui, gente. TH não é TH, gente, é T-helper. Aí se diferencia, help 1, help 2 ou help 3. Que aí é sobre a clonização dos meus linfócitos, que também é estimulado pelos meus micro-organismos. Então, o que acontece? A minha bactéria ela vai ser apresentada por antígenos, pela minha célula apresentadora de antígenos, que vai apresentar essas proteínas antigênicas da bactéria para os meus linfócitos T, que são os meus linfócitos T CD4, meus linfócitos T helper. E aí, essa apresentação ela vai dar a origem a vários tipos de citocinas. Essas citocinas podem estimular os meus linfócitos B a produzirem anticorpos, e eu vim por essa linha de proteção a micro-organismos, ou eu tenho o interferão gama, que vai fazer o quê? Ativação de macrófago, fagocitose e também morte da bactéria, por meio da fagocitose, lógico. E eu também tenho os fatores de necrose tumoral, que vão dar a iniciação para meu processo inflamatório, que também vai lisar a minha bactéria. Assim funciona. Nós também temos aqui do lado, gente, um esquema explicando a minha bactéria e também quando eu tenho o quê? Quando eu tenho a liberação de toxinas bacterianas. Os meus anticorpos, eles também se ligam às minhas toxinas bacterianas, e aí eu vou ter também a ativação do meu sistema complemento, que vai induzir tanto a fagocitose quanto o meu processo inflamatório. E aí eu vou ter o quê? Neutralização de toxinas, mediadores do sistema complemento, opsonização e fagocitose, e também nós vamos ter processo de... É que eu não estava conseguindo ler direito, gente. Estava borrada a imagem que eu consegui. De anafilatoxinas mediadas por desgranulação de mastócitos. Lembra que a gente falou que os grânulos de mastócitos, eles liberam histamina e heparina, que vão ativar principalmente nos meus vasos sanguíneos, para a gente ter extravasação de vaso sanguíneo, para os meus leucócitos poderem fazer de AP10 e ir para o sítio de inflamação no meu processo, ou sítio de infecção no meu processo inflamatório. Essa desgranulação dos meus mastócitos, elas vão dar também a resposta de sinais e sintomas do processo inflamatório para o meu paciente, para o doente, que aí eu vou ter as reações de hipersensibilidade. Então, todos esses mecanismos aqui, gente, são mecanismos efetores da minha resposta imunológica contra as minhas bactérias. Lembrando que nós estamos falando de bactérias extracelulares. E as nossas bactérias intracelulares, gente, intracelular já diz tudo pra gente. São bactérias que vão se multiplicar dentro das células do hospedeiro. O mecanismo de resposta a essas bactérias é praticamente o mesmo mecanismo, semelhante à minha resposta viral, já que nós estamos falando de parasitas intracelulares. Quais são as bactérias, gente, que elas penetram para dentro da célula? Nós temos a Listeria monocytogenes, Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis, Legionella pneumonifila. Quase não sai o nome. O que acontece? Nós vamos ter a adesão dessa bactéria, a interação via o receptor, que vai gerar um ligante, onde ela vai se ligar literalmente à célula-alvo, e vai ter a expressão do receptor. Essa expressão do receptor é que vai dar a atividade da minha resposta imunológica. Aí nós vamos ter a resposta imunológica envolvida, a inata, que vai fazer o quê? Nós vamos ter atribuição à fagocitose, células natural killer, e a minha resposta adquirida, que nós vamos ter o quê? Mesmo mecanismo, neutralização por anticorpos, linfócitos T citotóxicos, nós já temos eles atuando aqui, e também nós vamos voltar a ter os nossos CD4, os nossos helper, principalmente o meu T-helper 1. E sempre nós vamos ter a prevalência de interferon gama e fatores de necrose tumoral alfa na minha resposta imunológica a bactérias intracelulares. Bom, gente, como que funciona aqui na minha resposta inata essas minhas bactérias intracelulares? Eu tenho aqui a minha célula infectada e a bactéria aqui dentro.
que vai acontecer? Essa célula infectada, ela vai na membrana dela produzir os ligantes, que são os meus receptores para as minhas células natural killer. As minhas células natural killer, ela é responsável por matar as células. Ela é matadora, ela vai sair destruindo células infectadas. E aí, quando a minha célula natural killer estiver ativada, ela vai ocorrer um processo por meio do ligante, que vai ser o estresse dessa célula, e essa célula estressada, ela vai ser destruída. E também nós vamos ter a morte da minha célula infectada. Vai ser o processo. A minha natural killer vai fazer isso. Ela vai induzir as minhas células que não têm mais função biológica adequada à morte. E aí nós temos outro exemplo também. Nós temos o exemplo quando nós temos macrófagos com fagocitose dos micro-organismos. Aí nós vamos ter a ativação da minha interleucina 12, que aí as minhas células elas vão ser induzidas pela interleucina a matar essa minha bactéria por fagocitose. Ou seja, eu tenho a minha célula que vai estar com as bactérias, as interleucinas, as citocinas vão induzir que essa célula seja fagocitada, que esse micro-organismo dentro da célula seja fagocitado. Já a minha resposta adquirida, nós temos outro mecanismo que é semelhante. Nós vamos ter o mecanismo de fagocitose com injeção de micro-organismos e agentes microbianos em vesículas. O que vai acontecer? Eu vou ter a minha célula T helper 1, que é a minha TCD4 efetora. Ela vai se ligar à minha célula que vai estar infectada por meio do seu ligante, seus receptores ligantes. E ela também vai ligar à minha célula TCD8, que é a minha célula citotóxica. E aí, o que vai acontecer? Quando elas forem ativadas, elas vão fazer a secreção de citocinas que vão estimular a fagocitose desses micro-organismos na minha célula, que vão matar pela ingestão dos micróbios e também vão dar início ao processo inflamatório. Outro exemplo que nós temos da minha resposta adquirida, agora a gente está falando da resposta adquirida, pessoal. Nós vamos ter a infecção dessas células por um micro-organismo no seu citoplasma, que vai ativar as células citotóxicas no CD8 e que vai estimular a morte dessa célula também. É praticamente o mesmo mecanismo de uma resposta viral, antiviral a uma infecção viral. Bom, gente, falando ainda mais da minha resposta adquirida, nós vamos ter também o quê? A minha fagocitose das minhas bactérias por meio de vesículas do citoplasma. Das minhas bactérias, sim. Quando a minha célula é infectada por bactérias, essa célula ela pode fazer com que essa bactéria seja encapsulada por vesículas fagocitárias que vai estimular a fagocitose. Elas vão ser mortas por meio de fagocitose. Ou então, nós temos as minhas células T helper 1 ou as minhas TCD4, que vão estimular por meio de citocinas interferon gama esse processo de fagocitose, ou o meu processo citotóxicos, ativar o meu linfócito T, CD8 também, que vai estimular a morte completamente dessa minha célula com essa bactéria. Então, nós temos um mecanismo de destruição da minha célula, da minha bactéria, seja por fagocitose da bactéria ou por lise da minha célula infectada. E falando, pessoal, de bactéria, vamos ver aqui uma tabela agora com os mecanismos de evasão do sistema imune por bactérias, ou seja, como que minha bactéria faz para poder fugir do meu sistema imunológico. Bom, na minha bactéria extracelular, ela vai ter um antigênico viral, ela pode inibir a ativação do sistema complemento, ela pode ser resistente à fagocitose, ou ela pode tentar escapar dos mediadores de oxigênio, dos intermediários de oxigênios do meu organismo, da minha célula. Ela vai utilizar esses mecanismos aqui para fugir do sistema imunológico. É por aí que ela foge. Da minha bactéria intracelular, ela também pode inibir a secreção dessa vesícula fagossomal dentro da minha célula. Ela pode inativar ou reativar oxigênio e nitrogênio a depender das bactérias, da espécie da bactéria. Ela também pode fazer a perturbação da membrana fagossomal e escapar no citoplasma. Olha só como que essas bactérias podem fazer isso. Agora, quais são os tipos de bactérias que vão atuar desse jeito, pessoal? Deixa eu apagar aqui para a gente não confundir.
Bom, das minhas bactérias extracelulares, deixa eu colocar aqui uma corzinha. Das minhas bactérias extracelulares, a evasão dela para antígeno viral, variação de antígeno viral, Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli, Salmonella typhi, inibição do sistema complemento, diversas bactérias fazem isso. Resistência à fagocitose, pneumococos, mecanismos de escape por meio de intermediários de oxigênio, meus estafilococos catalase positivo fazem isso. Na minha bactéria intracelular, quem é que faz inibição da formação de fagossomos? Mycobacterium tuberculosis, Legionella, pneumonifila. Quem faz invasão, inativação reativa de oxigênio ou de nitrogênio? Nós vamos ter também o Microbacterium leprae. Quem faz a perturbação da membrana fagossomal e escapa dentro do citoplasma da minha célula? Uma Listeria monocitogênese, ela vai fazer isso, com proteínas hemolíticas. Então, o meu sistema imunológico ele é totalmente preparado para poder interagir com uma infecção bacteriana. Porém, as minhas bactérias também têm mecanismos de escape e ajudam a dificultar a eliminação dela do organismo. Na infecção viral, galera, o que muda no mecanismo da minha resposta imunológica? Primeiro, o vírus tem a necessidade de coexistência, então nós temos o período de latência, já que ele fica latente dentro do meu organismo, nas minhas células, nós temos maior facilidade de transmissão viral. Nós temos também a resposta inata, onde nós vamos ter interferões do tipo 1 e as células natural killer. E na minha resposta adquirida, nós vamos ter neutralização por anticorpos, linfócitos tóxicos, helper, interferão gama e fator de necrose tumoral também envolvido. Bom, na minha imunidade inata, na resposta viral, quando nós temos o vírus, primeiro a minha célula ela vai ter receptores antiviral, ela vai estar no estado de antiviral. E aí ela vai começar a ser estimulada ou secretada por tipos 1 de interferon. E aí eu vou ter ativação da minha célula natural killer, quando essa minha célula foi infectada, que vai estimular ou destruir essa minha célula infectada com o vírus. Na minha resposta imune adaptativa, quando eu tiver o vírus, a liberação de anticorpos vai fazer com que haja neutralização desse vírus e aí nós vamos ter proteção dos efeitos dessa infecção. E também nós temos ativação também dos meus linfócitos citotóxicos, que a minha célula infectada ela vai ser neutralizada para poder ser destruída também, que vai ser que nós temos a erradicação da estabilização da infecção. Isso tudo, gente, nós vamos ter tanto na minha imunidade inata quanto na minha imunidade adaptativa. Mas assim como as minhas bactérias, os meus vírus também têm mecanismos de evasão. O que ele faz para poder fugir do meu sistema imunológico? Bom, o meu mecanismo de evasão do vírus. Nós vamos ter vírus que vão ter mecanismo de evasão, a variação antiviral. Quais são exemplos desses? Influenza, rinovírus, HIV. Nós vamos ter inibição do processo antigênico do meu vírus, onde nós vamos ter bloqueadores de transportadores de ATP. O meu herpes simples vai fazer esse papel. E também nós vamos ter uma remodelagem das classes da minha molécula do retículo endoplasmático, que esse meu CMV, o citomegalovírus, vai estar envolvido. Nós vamos ter produção de citocinas de receptores homólogos, como a minha vacina, meu poxovírus, que vão estimular interleucinas 1 e interferon gama, e citomegalovírus também vai fazer esse processo. Produção de citocinas imunossupressoras, onde vai inibir, olha só, o meu vírus ele vai estimular a produção de citocinas que vão inibir o meu sistema imunológico. Quem é que faz isso? O meu vírus do Epstein-Barr, pela interleucina 10, que a gente já comentou no começo do semestre sobre essa interleucina. E também nós vamos ter mecanismos de evasão viral por meio de infecção às células imunológicas, como o meu HIV, que ele infecta a minha célula TCD4 e possivelmente destrói, e eu tenho, possivelmente não, ela destrói as minhas células TCD4, e aí eu entro em estado de imunodeficiência do meu paciente infectado com esse vírus. E os fungos, gente? Os fungos, eles podem ser extra ou intracelulares. Independentemente se for extra ou intracelulares, nós vamos ter resposta imunológica inata e minha resposta imunológica adquirida.
Na minha resposta imunológica inata, nós vamos ter as barreiras, seja eles as barreiras da pele ou barreiras mesmo da minha célula. Nós vamos ter os neutrófilos para fazer a fagostose e meu sistema complemento também para fazer a opsonização. Na minha resposta adquirida, aí nós vamos ter dois tipos de resposta. Nós vamos ter a humoral, que vai fazer a opsonização, e nós vamos ter células dependentes de ativação por meio de anticorpos pelas minhas células natural killer. E a minha resposta celular, que vai ser a produção de interferon gama e também a produção de granuloma para poder reagir à minha infecção por fungos. E aí o mecanismo vai ser o mesmo, nós vamos ter citocinas que vão estimular o sistema imunológico para poder destruir o meu fungo. Lembrando que essa resposta é um pouco mais lenta, porque a parede celular do meu fungo ela é mais rígida do que a parede celular das minhas bactérias. No caso do meu protozoário, gente, é um pouco diferente, é um pouco mais complicado, porque nós temos a complexidade, principalmente porque eles têm várias formas evolutivas no ciclo de vida deles. Por exemplo, aqui um exemplo do meu plasmódio. Eu tenho aqui uma forma esporozoito, merozoito, várias formas de vida que muda a estrutura deles dentro do organismo da pessoa. E nós temos diferentes protozoários para cada tipo de parasita. Então, essa resposta é um pouco mais complexa. Mas, no geral, nós temos o quê? A minha resposta imunológica inata e a minha resposta imunológica adquirida. Na minha resposta imunológica inata, ela vai ser mais efetiva, vão ter as barreiras, o neutrófilo e a ativação do sistema complemento. Na minha resposta adquirida, nós vamos ter sempre um padrão das minhas células helper, seja ela 1 ou seja elas meu CD4-2, que vão ativar sempre. A imunidade dos parasitas, elas depende muito do tipo de parasita, a doença que ele causa e o mecanismo de proteção da minha imunidade. Por exemplo, a gente tem aqui espécies de plasmódio. Deixa eu colocar aqui uma cor mais aparente. Espécies de plasmódio vai causar o quê? A malária. Como que é o meu sistema imunológico? Ele vai proteger os mecanismos principais. Produção de anticorpos, também células citotóxicas, para poder, já que esse plasmódio infecta as minhas células intracelularmente, nós vamos ter ativação dos meus células CD8. Leishmania dovani, que vai causar a leishmaniose ou mucocutânea disseminada. E nós temos ativação, células helper, células que vão atrair células fagocitárias para poder fagocitar o parasita. Trypanosoma brucei, que é a trypanosomose africana. Nós temos o que? Anticorpos. Entamoeba histolítica, que causa amebíase. E nós vamos ter anticorpos também em fagocitose. Outro reino, mata azul. Nós vamos ter espécies de citossomas, que vai causar o quê? Esquistossomose. Nós vamos ter células dependentes de anticorpos, eosinófilos, mediados por eosinófilos, também macrófagos. Vukereria bancroft, ou então a nossa filaria. Nós vamos ter a doença da filariose, que a gente conhece como elefantíase. Nós vamos ter células mediadas do meu sistema imunológico também, ou não a produção de anticorpos. Então, é assim que o meu sistema imunológico ele reage a diferentes parasitas. Lembrando que nós estamos falando de protozoários também e de helmintos, no caso dos parasitas. E quando a gente fala de helmintos, nós temos mais eficaz mesmo a minha resposta adquirida. Aí nós vamos ter os helmintos que vão atrair os meus linfócitos TCD4, os meus helper. Estimulação de interleucina 4, que vai aumentar o peristaltismo, já que nós estamos falando mais ainda de helmintos que são parasitas mais intestinais, só que nós temos também parasitas do sistema linfático, não podemos esquecer isso. Mas os meus parasitas do meu sistema intestinal, aí a minha interleucina 4 aumenta o peristaltismo e induz a produção de IgE. O IgE ele vai ser responsável pelo quê, gente? Pela produção ele é um anticorpo que vai ser responsável pela estimulação à fagocitose do meu parasita e também a lise do meu parasita. E a minha interleucina 5 também vai estar a produção de eosinófilos, que vão liberar grânulos, que vai fazer desgranulação, que vai lisar a membrana as células do meu parasita e vão estimular a morte dele, vão matar o meu helminto. E a minha imunidade humoral, que também vai ser para a produção de IgE. Praticamente o mecanismo é esse, gente. Eu tenho aqui, vou colocar a luzinha aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui o que eu já rabisquei. Eu tenho aqui
o meu helminto, o meu IgE, o meu anticorpo, vai se ligar na membrana do meu helminto, esses anticorpos vão se ligar ao meu eosinófilo, que vai fazer a desgranulação. Esses grânulos são tóxicos para os meus helmintos, e aí eu vou ter lise do meu parasita. Basicamente é isso o que acontece. E o mecanismo de evasão dos helmintos pelo sistema imunológico? Nós vamos ter o mecanismo imune de evasão antigênico viral, como por exemplo, aqui, falando dos parasitas em geral, gente, tripanossomas e plasmódio. Nós vamos ter resistência adquirida ao sistema complemento e as minhas células citotóxicas, que vão ser os meus xistossomas. Inibição dos hospedeiros da resposta imunológica, nós vamos ter os parasitas que causam filariose e também tripanossomíase, que é doença de Chagas, que a gente conhece. E também nós vamos ter variação de antigênica causada pela minha entamoeba. Então, são esses os mecanismos que os meus parasitas usam para esconder do meu sistema imunológico. Esse assunto é bem gostoso, um pouco complexo. O livro ele dá bem mais detalhes. Eu vou enviar também um artigo para vocês e a gente se encontra depois, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Tchauzinho!